Um segundo exemplo é o seguinte: eu vou tentar usar esse raciocínio para tentar descobrir como é que é a equação que determina a velocidade de um satélite da Terra em órbita rasante. Vou ignorar a presença da resistência do ar, tá bom? Então está aqui um satélite em órbita rasante. Órbita rasante significa que ele tem que abaixar quando ele passa, né? Então é a velocidade do satélite que eu quero determinar. Qual é a equação que determina essa velocidade? Do que você acha que essa velocidade deve depender? Da gravidade. Muito bem. Então ela vai depender de G. O que mais? Veja bem, aí não é uma equação que ligue a velocidade com as características do sistema físico. A velocidade é definida como sendo a distância dividida pelo tempo. Isso é uma coisa. Mas isso não me permite, saber isso não me permite escrever uma equação através da qual eu descubro essa velocidade sem ter que medir a distância. Eu quero relacionar essa velocidade com os parâmetros que caracterizam o problema físico. Você pode dizer, mas a distância caracteriza. Tá bom, mas a distância está associada ao quê? Ao raio. Então vou botar aqui o raio. O que mais que você acha que deve ter aqui? A massa do satélite. Vamos lá. A massa da Terra, na verdade, já está aqui, porque esse G pequeno já embute a massa da Terra, né? O que mais você acha que pode ter aqui? Lembra de mais alguma coisa que pode acontecer? Não, tá bom. Então vamos escrever que a velocidade deve ser igual a G elevado a alfa, R elevado a beta, M elevado a gama. E vamos obrigar as dimensões dos dois lados a serem iguais, tá bom? Qual é a dimensão do lado esquerdo? LT menos 1. Metro por segundo, né? Essa seria a unidade, mas eu vou escrever em termos da dimensão, LT menos 1. A dimensão do lado direito? Ah, bom, que tem que pegar a dimensão de cada um e elevar a potência conveniente. A gente já fez isso ali, né? O G tem dimensão de aceleração, que é LT menos 2. Então isso aqui vai dar LT menos 2, tudo elevado a alfa. R, o raio. Raio tem dimensão de comprimento. Então é L. L elevado a beta. Isso aqui tem dimensão de massa, M elevado a gama. Vamos juntar tudo que for possível. Isso aqui vai dar L elevado a alfa mais beta. T a menos 2 alfa. M elevado a gama. Legal? Agora vamos igualar as dimensões dos dois lados. Você veja que a equação do lado direito é exatamente a mesma que eu tinha antes. Claro, eu estou usando elementos que são exatamente similares, têm a mesma dimensão dos que eu usei antes. Mas o lado esquerdo não é igual, então isso vai causar uma diferença. É claro que o gama é zero, porque não tem massa do lado esquerdo. Então isso já poderia ser uma surpresa para a gente, né? A gente esperava que essa velocidade do satélite dependesse da massa dele. Quer dizer que o satélite com massa grande ou com massa pequena vai ter a mesma velocidade. Isso é inesperado, né? Tá bom, então aqui nós temos gama igual a zero direto. Desculpa, está errado isso aqui. Alfa mais beta tem que ser 1 e menos 2 alfa tem que ser igual a menos 1. Tá vendo? E eu não usei nenhuma lei física para isso. Quer dizer, a própria natureza desse problema obriga a que essa velocidade não dependa da massa. A física que eu for inventar, a lei física que eu for, como físico, descobrir, ela vai ter que dar conta disso. E agora, você sabe por que não vai depender da massa do satélite, agora que a gente já sabe um pouquinho de física? Porque a força que está provocando esse movimento circular é uma força centrípeta, né? É a força de atração gravitacional, que é a massa do satélite vezes G. Verdade? A velocidade desse movimento está associada com a aceleração centrípeta, V² sobre R, lembra disso? Acontece que a aceleração é a força dividida pela massa do satélite. Então você usou a massa do satélite para multiplicar por G para dar a força, depois dividiu por ela. Ela sumiu. Está vendo? Mas eu não precisava nem saber da lei de Newton. A análise dimensional sozinha me diz isso. Né? Então, como é que eu continuo aqui? Daqui eu tiro que esse alfa é meio. E que esse beta é meio também, né? Para que a soma dê 1.
e, portanto, a equação que eu queria obter está aqui. V é igual, alfa e beta são iguais a meio, cadê? Onde é que está isso? Aqui. Então, isso aqui é G vezes R elevado a meio, raiz de GR. Aqui pode aparecer um número, tá? Alguma coisa adimensional. Repito, a análise dimensional, ela dá conta de como é que uma grandeza depende de outras, mas não dá conta de algum fator numérico não dimensional que possa aparecer. Neste caso, o fator adimensional é 1. Essa equação é perfeita. E produz uma surpresa para a gente. Isso vai ser, como eu disse antes, muito útil para a gente. A gente pega uma fórmula, uma equação sobre a qual a gente não tem muita certeza, uma maneira da gente, um teste fácil que a gente tem para fazer é verificar se as dimensões dos dois lados estão iguais, né? Ou então, se eu pego um problema novo que eu nunca vi na vida e eu quero antecipar qual deve ser a cara do resultado, eu uso a análise dimensional que já vai me dar um panorama de onde é que eu vou ter que chegar, certo? Então, o físico faz isso frequentemente. Muito bem. Isso aqui a gente vai usar também na hora de olhar para um resultado. Então, a gente está lá resolvendo problemas. E, repito, não esqueça de fazer uma leitura desse capítulo sobre as estratégias para a resolução de problemas, que é extremamente útil. Te dá um roteirozinho do que você deve fazer para não errar. Uma das coisas importantes da gente fazer, quando a gente está resolvendo um problema literal, onde não tem número nenhum, né? E, aliás, eu sugiro que você se acostume a resolver problemas literais, muito mais fácil, você vai ver, vai tornar a sua vida muito mais fácil. Depois que a gente chegou à resposta, alguns testes a gente deve fazer. Um deles é o teste dimensional, ver se a dimensão está certa. Às vezes a gente deixa cair um expoente, ou na hora de passar de uma linha para outra, esquece uma quantidade, a análise dimensional vai flagrar essa. Vai te denunciar claramente que você fez algum erro. Então, a análise dimensional, nesse caso, nos permite identificar quando a gente fez um erro. Mas, mesmo que a análise dimensional esteja certa, a gente não pode garantir que a gente está correto, porque a gente pode ter deixado cair fatores numéricos adimensionais da qual ela não dá conta. Tá? Então, a análise dimensional é útil, tanto na pesquisa de um problema novo, quanto na testagem para descobrir se algum cálculo literal que a gente fez está incorreto. Tá? Mas não é a solução de qualquer problema.